expresse a integral dupla, que está aqui, como uma integral equivalente com a ordem de integração invertida. A inversão de ordem na integração pode ser uma estratégia muito interessante para resolver certas integrais duplas. Observe que a proposta dessa questão não é calcular a integral dupla, uma vez que a função que aparece aqui no integrando ela não foi dada. Tem aqui uma função genérica, f de x, y. Então, é impossível a gente tentar calcular essa integral sem conhecer essa função. A função não foi dada porque a proposta não é calcular o valor da integral, e sim inverter a ordem de integração. E o que é que significa inverter a ordem de integração? Bom, a princípio, toda integral dupla pode ser resolvida de duas formas, integrando inicialmente em relação a y e depois em relação a x. E o contrário, você pode integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y. Muitas vezes, o enunciado propõe que você faça a integral por uma ordem, mas aquela ordem que você vai utilizar para resolver a integral dupla pode ser que te leve a uma integral muito difícil de resolver ou, muitas vezes, impossível. E aí, quando você inverte a ordem de integral, você pode transformar a integral proposta numa integral mais simples e até mesmo, se for o caso, você tornar possível o cálculo de uma integral que a princípio não era. Ok? Então, a inversão de ordem é uma excelente estratégia e a gente vai entender como é que funciona com essa questão. O primeiro passo, e isso vale para qualquer integral dupla, independentemente do que você vai fazer com ela, é o bom entendimento da região de integração. Vamos entender o que é essa integral dupla. Você tem uma função genérica aqui. Essa integral mais interna é aquela que a gente resolve primeiro. E a integral mais interna é na variável y. E aí, depois que você fizer essa integral em relação a y, você vai ter aqui certamente uma função de x, né? Já que os limites de integração dependem de x. E aí você vai finalizar o cálculo da integral dupla, integrando o que restar desse primeiro cálculo na variável x. Então, como eu disse, vamos entender a região. Essa região, que a gente pode descrever assim, o que é que nós temos? O x, observe a integral mais externa. Então, esses números que aparecem aqui são os limites de integração da variável x. Então, o x ele varia de 0 a 2. 0 menor ou igual que x, que por sua vez é menor ou igual que 2. Já o y, ele varia entre duas funções de x. O y varia do quadrado de x até o dobro de x. Então, o y varia de x ao quadrado até 2x. Recapitulando, olha aqui a variação do y, já que essa integral aqui é na variável y, a integral mais interna. Então, essa integral que está aqui, já que é na variável y, esses números, ou melhor, essas funções aqui, nos dão a variação da variável y. O y varia do quadrado de x até o dobro de x. Então, o y varia entre essas duas funções de x. Bom, agora que nós já temos aqui os limites de integração, descrevendo a região, o próximo passo é fazer o esboço, o gráfico, esboçar essa região do plano XY. Para isso, é fundamental que você olhe para essas duas funções de x. Né? O que é que nós temos? Nós temos duas funções de x. A primeira função é y igual a x ao quadrado. Esse gráfico aqui vai ser uma parábola. Ok? É a primeira função. Já a outra função é y igual ao dobro de x, y igual a 2x. Já que isso é uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Bom, é fundamental, quando você vai fazer uma região limitada por dois gráficos, você encontrar os pontos de interseção. Isso pode ajudar. E para você encontrar os pontos de interseção entre essa parábola e essa reta, basta que você iguale essas duas funções. Então, vou fazer aqui as interseções. A interseção vai ser dada por essa equação aqui. Você iguala. Sempre que você quiser fazer a interseção entre duas curvas, basta igualar as equações dessas curvas.
Bom, e aí o que você vai fazer? Você vai ficar aqui com x ao quadrado menos 2x igual a 0. Pondo x em evidência, ficaremos com x menos 2 igual a 0. E daqui a gente conclui que, como o produto desses dois números, né, esse número x e esse número x menos 2, já que esse produto é zero, isso significa que ou o primeiro fator é zero, ou seja, ou x é zero, ou x menos 2 é zero, o que nos dá x igual a 2. Então nós encontramos aí as abscissas dos pontos de interseção. E aí, se a gente quiser encontrar os pontos, né, com as duas coordenadas, abscissa e ordenada, é só calcular. É só substituir aqui, né, ou melhor, colocar o x aqui que é 0, depois 2, e calcular os respectivos valores de y. Como trata-se de pontos de interseção, essas ordenadas, esses valores de y, podem ser calculados tanto na parábola quanto na equação da reta. Tanto faz, porque os pontos pertencem aos dois gráficos. Vamos substituir o zero aqui nessa equação aqui. Então, se x for 0, 2 vezes 0, o y também vai ser 0. Isso nos dá o primeiro ponto de interseção, que é exatamente a origem do plano xy. E quando x é igual a 2, 2 vezes 2, o y vai dar 4. Temos aqui o ponto 2 e 4. Ok? E agora vamos fazer o desenho. Pronto, está aí a região. Observe aqui os dois pontos de interseção. O primeiro ponto é o ponto 0, 0, que nós encontramos. E o outro ponto é 2, 4. Então, quando x é 2, o y é 4. Então, temos aqui o segundo ponto de interseção. Observe que aqui temos a parábola y igual a x ao quadrado, destacando a parte que vai ser referente à região, que a gente vai pintar daqui a pouquinho. E aqui o gráfico da função do primeiro grau, que é aquela reta. Y é o dobro de x. Observe que o dobro de 2 é 4, está aqui o ponto de interseção, né? Bom, então a região limitada por esses dois gráficos, eu estou pintando aqui agora. É essa região aqui. Certo? Essa é a região de integração, aquilo que a gente chamou de R, região R. Certo? E essa região, conforme a proposta da integral que foi dada, é uma região tipo 1. O que é região tipo 1? Tipo 1 é quando você encara y como função de x, que é o convencional, é a situação com a qual você está acostumado a trabalhar desde as séries iniciais, trabalhar y como função de x. Então, neste contexto, o x é tratado como variável independente. Então, quando você olha para essa região, pense assim: o x é a variável independente, é aquela variável que você não tem o menor compromisso. Então, começa em 0 e termina em 2. Começa em 0, termina em 2. É a variação do x. Ok? Você simplesmente olha qual é o x inicial, qual é o x final, acabou. Que é exatamente o que está aqui. Já o y não. O y é diferente. A variação do y não é constante. Ela depende da escolha do x. Então, só para você ter uma ideia, digamos que o x seja exatamente esse daqui, né? Vamos pegar aqui um outro. Imagine que o x seja esse. Qual será a variação vertical, ou seja, a variação do y correspondente a esse x? Vamos lá, encontrei a região. Temos aqui o y inicial. Quem é esse y? Bom, já que a gente encontrou a parábola, para esse x aqui, já que o y na parábola é o quadrado de x, então o y inicial é exatamente o quadrado de x, conforme a descrição. Começa no quadrado de x. E aí você vai varrendo a figura verticalmente até encontrar o final da região. E aí você tem o mesmo x, agora o y mudou. Que y é esse daqui? O y é o dobro de x, porque esse ponto está na reta. E nessa reta, todos os pontos obedecem a essa igualdade. Y é o dobro de x. Ok? Então, o que acontece? Quando você varre verticalmente, fixa um x e varre verticalmente a região, qual é a variação? Do quadrado de x até o dobro de x, exatamente como está aqui. Ok? Perfeito. Só que agora a gente quer inverter a ordem de integração. A inversão de ordem de integração significa você interpretar essa região de uma maneira completamente diferente. Em vez de pensar
y em função de x, você vai pensar em x como função de y. Então, para começar, você vai fazer o seguinte, você vai reescrever cada uma dessas funções, você vai tirar a função inversa. Então, se y é 2x, x é a metade de y. Pronto, já tenho aqui a inversa da função. Então, se y é 2x, se y é o dobro de x, então x é a metade de y. Pronto. Agora vamos pensar no outro gráfico, que é a parábola, né? Então, observe que y é o quadrado de x. Bom, se y é o quadrado de x, quando a gente inverter, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de y. Ok? Só que a nossa região é uma região que está à direita do eixo y. E quando você trabalha com os pontos à direita do eixo y, o que é que acontece com o x? É positivo ou é negativo? O x é positivo. Então, a gente não pode trabalhar com x igual a menos raiz de y. Já que o pedaço da parábola é esse daqui, então a gente tem que tomar x como raiz quadrada de y, e aqui a gente inverteu a função dentro do intervalo que a gente está trabalhando. Ok? Como eu disse, agora a gente tem que reinterpretar essa região. É como se você olhasse ela ao contrário do que você está adaptado a fazer, que é trabalhar como y em função de x. Agora, a variável independente será o y. É aquela variável com a qual você não tem o menor compromisso. Então, vou fazer o seguinte. Tratando o y como variável independente, então, começa em 0 e termina em 4. Agora, você vai olhar o y como variável independente. Então, vamos descrever a região. É a mesma região, só que interpretada como tipo 2. Então, o y varia de 0 a 4. Pronto, porque é a variável independente. E agora você vai pensar o seguinte, qual é a... menor ou igual. Qual é a variação do x? Então, lembre-se que no início a gente varreu a figura verticalmente para encontrar a variação do y. Agora eu quero encontrar a variação do x, então eu tenho que varrer essa região horizontalmente. Então, o que é que isso significa? Que fixado um y, eu quero saber qual é o x inicial, então o x inicial, e qual é o x final. Então agora a variação é assim, o desenho está um pouquinho estreito, mas vamos pensar aqui, ó. É só você pensar no que nós fizemos na parte inicial. A gente pegou um x, fixou, varreu verticalmente, encontrou o y inicial e o y final. Agora eu estou pensando diferente. Eu fixo um y, vejo qual é o x final, ou melhor, qual é o x inicial e qual é o x final. Qual será o x inicial? Bom, para esse y, esse x aqui é a metade do y. Então ele começa na metade do y e vai até... Aí a gente morre na parábola. E na parábola o x é a raiz quadrada de y. Então o x varia da metade de y até a raiz quadrada de y. Pronto. Essa é a parte mais difícil. Agora a gente tem tudo na mão para expressar a integral dada na ordem invertida. Então vamos fazer isso. Vamos lembrar qual foi a integral dada. A integral dada foi essa daqui. Integral de 0 a 2, de x ao quadrado até 2x, de uma função que eu não quero nem saber qual é. E aí veio aqui dy dx. Agora, nós vamos integrar a mesma função, ou seja, f de xy. E a ordem vai ser, em vez de dy ou dx, vamos inverter. dx, dy. Ok? Vamos pensar o seguinte. A integral mais externa agora é na variável y. Qual é a variação do y? De 0 a 4. Então, o y varia de 0 a 4. E a integral mais interna é na variável x. Qual é a variação do x? A nova variação do x. De y sobre 2 até raiz de y. Pronto. Essa é a resposta da questão. Acabamos de expressar a integral proposta na ordem de integração inversa.